sou o publisher da plataforma Negócios da Comunicação e vou conduzir esse momento em que temos 3 excelentes jornalistas conosco e que foram premiados na 6ª edição do Prêmio Especialistas. Estou aqui com a Denise Campos de Toledo. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. A Denise foi premiada na categoria Financeiro. Estou aqui com o Marcos Vinícius Gasques. Boa noite, Marcos. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. O Marcos foi premiado na categoria Automotivo e Motociclismo. E estou aqui também com Pedro Doria. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Márcio? Tudo bom, gente? Boa noite. O Pedro, que foi premiado na categoria Tecnologia da Informação. Gente, eu estava falando aqui há alguns segundos atrás dos bastidores que se a gente estivesse no teatro, vocês receberiam seu troféu, todos já receberam o troféu, está aí com vocês, né? Vocês receberam nas suas casas, e aí aqui a dinâmica, na verdade, era para eu fazer uma pergunta, eu vou fazer 2 perguntas para vocês vão responder, e agradeço o tempo, vocês que estariam em outros dias, conseguiram aí fazer um malabarismo na agenda para a gente ter vocês aqui conosco, eu agradeço, e vou começar pela Denise. Denise, é a mesma pergunta para todos, mas começamos pela Denise, né? Pelas moças. Em que forma o crescimento das redes sociais, Denise, na sua opinião, tem impactado o modo de fazer jornalismo? Olha, eu acho que a repercussão é muito diferente do que quando você fazia no quadradinho, né? Rádio era rádio, TV era TV, mídia escrita era mídia escrita. Então, hoje você tem um contato direto com o teu público, você tem um contato direto com a crítica que você pode receber, e nós estamos mais do que avançando em rede social, a gente tem um momento diferente de país em termos de radicalização. A gente agora nas eleições até viu um posicionamento um pouco mais tranquilo do eleitorado, mas de repente essa coisa de eleição, de posição política, se transmitiu também para a economia e para o jornalismo de modo geral. Então a gente é muito cobrado diretamente no dia a dia com tudo que você faz em relação à entrevista, em relação ao comentário, em relação às matérias, como se tudo tivesse uma tendência. Então eu acho que do ponto de vista de jornalismo, a situação foi diferente do que nós temos de redes sociais de modo geral. É como se você fosse cobrado o tempo todo por um posicionamento político. Quando você fala de economia e financeiro, você tem uma posição muito técnica. Mas eu acho que abriu também, por outro lado, janelas importantíssimas. Então, você tem outras alternativas, outras mídias, você tem todas as redes sociais agora para você ter o canal de comunicação, para você ter o seu próprio programa, para você fazer através de som apenas, você pode ter um podcast, pode ter um programa no YouTube, você tem várias atividades diferenciadas. Então, abriu leque de opções para o seu trabalho, mas eu acho que esse confronto direto com quem cobra a tua posição é um desafio sem dúvida alguma para você conseguir manter uma posição de isenção e você ser respeitada de fato. Legal. Vamos na ordem alfabética. E você, Marcos, o que você me diz? Bom, concordo integralmente com a Denise, antiga colega ali do Jornal da Tarde. Exatamente, começamos lá. Exatamente. Um tempo muito diferente daquele lá, né? De deixar uma reportagem pronta na mão do editor e ir para casa. Hoje nós trabalhamos em casa, mas quase que nem foi uma novidade, né? Pela imposição da quarentena, do distanciamento. O jornalista hoje está totalmente digitalizado, né? Então saímos das caixinhas, como a Denise bem pontuou. Hoje a gente tem que fazer um pouco de tudo. A gente tem que mostrar a cara, a gente tem que ter voz, a gente tem que encarar uma câmera sem receio. Então, aquele jornalismo só o texto, ele hoje se desdobrou em todos esses canais, em todas essas vertentes, e, de fato, junto com essa mudança, o leitor, o internauta, o ouvinte está aqui do lado, o tempo todo, né, questionando, cobrando, discutindo a nossa opinião, querendo colocar a dele. Isso é muito rico, às vezes é assustador, né, porque uma opinião pode ser enviesada, ser levada por um viés mais, como tem acontecido, essa polarização, né, ela contaminou também a atividade do jornalismo,
Então, muitas vezes, quando a gente se coloca, e seja no assunto político, economia, mobilidade, que é algo que está sendo muito afetado pela pandemia, a maneira de se colocar acaba abrindo brechas para questionamentos que antes não existiriam, né? Mas tudo isso é muito rico e é melhor, não pelas razões de um problema, de uma crise sanitária desse porte, mas é muito bom estar vivendo o momento de transformação da mídia do que pegar algo pronto, né? A gente está ajudando nessa transformação, a gente está sendo desafiado a todo momento, e o resultado disso é muito rico. Estamos aqui conversando, fazendo jornalismo, e a atividade não parou por conta dessa crise. Isso é muito fascinante. E você, Pedro? Tecnologia é a sua praia. O que você tem aí para falar para a gente? Pois é, né? Eu vou fazer 27 anos de carreira e desde o início eu sempre cobri as duas coisas, política e tecnologia. E para mim é um pouco surpreendente como virou a mesma coisa de uns 5 anos para cá, porque não era para ser a mesma coisa. Eram para ser coisas muito diferentes. Exatamente. Na verdade, hoje observo com muita apreensão, porque eu acho que aumenta muito a nossa responsabilidade e pelo que eu ouço do Marcos e da Denise, eles têm a mesma sensação que eu tenho e que certamente a maior parte dos jornalistas tem, que é essa sensação de estar consistentemente nadando contra a corrente, né? Você está sempre... Tipo, é uma batalha por dia que você tem que lutar para publicar uma matéria, cara. Entendeu? Para escrever um texto. Fundamentalmente, as redes sociais são movidas por algoritmos. A lógica desses algoritmos é fazer com que os leitores fiquem a maior parte do tempo lá. Claro, vivem de publicidade. Quanto mais tempo, mais a coisa vive. O problema é o seguinte... Como a lógica é essa de você fazer... Como é que esse algoritmo consegue fazer com que as pessoas fiquem mais tempo? É um algoritmo de inteligência artificial, então ele fica consistentemente entendendo como é que as pessoas se comportam. E o que ele descobre, o que todos esses algoritmos descobrem é o seguinte: quanto mais raiva as pessoas estiverem sentindo, mais atentas e ligadas elas vão estar. Então as redes sociais, por conta dos algoritmos, a internet não era assim 7 anos atrás, 6 anos atrás. Mas com o avanço da inteligência artificial por trás desses algoritmos, virou uma máquina de ódio, virou uma máquina de manter todo mundo com raiva o tempo todo. Então, uma das lutas que a gente tem que ter diariamente como jornalistas, e não é trivial, porque essa coisa manipula você emocionalmente, é você não entrar no jogo também, é você não se deixar entrar. Agora, nesse jogo... Você tem uma máquina que favorece a políticos demagogos, isso não é só no Brasil, é no mundo todo, porque a raiva do outro é a coisa mais fácil do mundo, é o terreno fértil para o demagogo, de direita e de esquerda, né? Tem país, Venezuela aqui do lado, que a gente às vezes fica muito ligado na direita, por ser o nosso caso, não é só com a direita. E nesse rastro também vem essa máquina de desinformação gigantesca, que é a máquina que, em essência, cara, é a nossa missão combater. É a nossa missão todo dia estar lá inteiro, botando informação na boca do monstro para ver quem pega, porque a lógica da democracia só funciona com o eleitorado bem informado. Esse é o nosso pedaço nesse jogo, que é o da manutenção da democracia. E perante essas redes sociais, a internet não era para ser isso, não era isso. Mas perante o troço, como ele se transformou, a nossa responsabilidade, me parece, aumentou barbaramente, que é uma responsabilidade de controle emocional e de nos mantermos de pé, trabalhando com bom humor
e todo dia e alimentando a sociedade com informação. Muito bem, muito bom. Gente, o pessoal está me impressionando por causa do tempo, então eu vou... a gente vai encerrar. Antes de encerrar, eu quero falar novamente, né? O Pedro Doria foi premiado na categoria Tecnologia da Informação. Pedro, um prazer estar aqui contigo, faz tempo que eu não te vejo pessoalmente, tá? Muito obrigado pela sua participação, parabéns. O Marcos Vinícius Gasques, premiado na categoria Automotivo e Motociclismo. Marcos, obrigado, que bom que seu evento ontem foi ótimo, obrigado por estar conosco, parabéns. E a Denise Campos de Toledo foi premiada na categoria Financeiro e também destaque na categoria Financeiro. Parabéns, viu, Denise Campos? Obrigada. Parabéns para você. Desejo uma ótima noite para vocês, para todos. Não posso deixar de falar. Quem puder, contribua com a Casa Hope. Se você está vendo ao vivo, ou se você estiver vendo em janeiro ou em fevereiro, a vaquinha da Casa Hope, para a gente manter um leito por 1 ano, ela estará aberta até o final de fevereiro. Então, se você está vendo esse material que está gravado, aproveite, vai lá, clica no QR Code, contribui com a Casa Hope, é um trabalho incrível. A Casa Hope cuida das crianças com câncer, transplantados de diversas transplantados de medula óssea, outros problemas, me fugiu a palavra. Gente, obrigado, boa noite e parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Marcos. Valeu. Eu não estava com a camiseta porque eu vim direto do trabalho, mas é isso, doe para a causa, que é muito importante. Eu agradeço muito. Boa noite, gente. Parabéns Um abraço. pelo evento. Valeu, tchau, tchau. Parabéns. Tchau, boa noite.